Fala galera, já chega deixando o like, se inscrevendo, porque hoje o papo é quente e a disputa pela liderança do Brasileirão tá pegando fogo. Flamengo na frente, Palmeiras colado e o Cruzeiro tentando entrar nessa briga, né? Bora assistir juntos e eu vou dar minha opinião também. Créditos ao canal S1 Live, link na descrição. Da CBF tirou isso do Flamengo e deu para o Cruzeiro. É uma tendência, né? Hoje o Cruzeiro precisa vencer. Se tropeçar, vai ficar mais distante. Hoje você tem o Cruzeiro com o mesmo número de jogos do Flamengo e a gente consegue ver claramente ali a diferença, que é de 6 pontos, né? O Flamengo tem 6 pontos a mais que o Cruzeiro. O Palmeiras tem 2, mas tem um jogo a menos, pode ir a 5 de vantagem sobre o Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro perder hoje, ele vai ficar, em tese, até 9 pontos atrás do Flamengo, 8 atrás do Palmeiras. Está na Copa do Brasil, ou seja, talvez o time não tenha fôlego. A rodada de hoje é muito. O complemento, né, da rodada hoje à noite é bem importante até para qualquer projeção que se faça do que virá adiante. Eu acho que vai pesar também muito a Libertadores, se os dois vão se classificar, se um deles vai ficar pelo caminho, ou os dois vão ser eliminados. Tem muita coisa ainda para acontecer. O Palmeiras está mais reforçado também, com banco, com muita opção. Ontem tinha Andréas, Maurício, Rafael, ontem no sábado, no banco, por exemplo. Só para falar dos meias, né? O Flamengo também ontem usou bastante o elenco, né? A gente vê a força do elenco do Flamengo quando joga assim, 5, 6 jogadores e tem no banco Cebolinha, Carrascal, Plata, entrando durante o jogo. Quer dizer, mesmo com desfalques, muita gente de qualidade, né? Jogadores como o Juninho ficando até fora do banco de novo, o Vinha fora do time mesmo, com a lesão do Alexandro. Não joga o Léo Ortiz, entra o Danilo, joga bem. Então, são dois elencos fortes e acho que o Flamengo é um time que já está mais arrumado. O Palmeiras deu um sinal forte no sábado, mas o Flamengo já fez mais atuações, acho que mais convincentes. Mas o Palmeiras está numa aparente evolução. A tendência, é meio obviedade de falar isso, é os dois ficarem disputando. Até porque a novidade nesse ano é o Flamengo, de fato, levando o campeonato a sério, né? Considerando o campeonato como algo realmente que ele precisa priorizar, né? Jogar a sério mesmo. E foi o que nós vimos ontem. Eu estava dando uma observada também até sobre pontuação, que geralmente, para ser campeão brasileiro, estatisticamente falando, claro, você tem que ter uma média de 76 pontos, né? 75, 76 pontos conquistados. Flamengo, nesse momento, chegou a 50, podendo chegar a 53, se vencer a rodada atrasada contra o Sport. E nos 2 anos que o Flamengo levou o brasileiro recentemente, foi 2019 e 2020, 2019 foi pontuação recorde, o Flamengo terminou com 90, ali, se eu não me engano, 12, 14 pontos acima do segundo colocado, que foi o Santos, de Sampaoli. E em 2020 foi uma disputa mais apertada. O Flamengo terminou com 76, o Internacional com 75. Aí o terceiro colocado foi o Atlético Mineiro. Então foi mais embolado, porque foi aquela reta final com arrancada, com emoção do Rogério Ceni. Já esse campeonato, eu acredito que vai ficar muito pelo Palmeiras e pelo Flamengo. Eu vou até ouvir também as considerações iniciais aí do André Rocha sobre essa disputa de um brasileiro que, mais uma vez, promete ser muito equilibrado. E a coluna do André hoje foi muito boa. Pode colocar, por favor, na tela, produção. Flamengo quebrando um tabu com controle de jogo e força do elenco. De um Flamengo que já sofreu com outros jogadores, com outros técnicos, em outras temporadas e décadas aí, contra o Juventudes naquele cenário, né, em Caxias do Sul. E ontem o gramado estava bom, o clima estava tranquilo, né, um sol ali, alguns estavam com casaco, mas estava um clima agradável. E o Flamengo controlou o jogo do início ao fim, com uma vitória merecida, André. Então fica à vontade para fazer análise sobre a coluna, né, até para a galera que não acompanha, você pode ver na íntegra no nosso site, s1live.com, e também sobre a sua análise da disputa aí do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, enfim. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Vamos chegando, por favor, dando like, né? A gente tem aí uma meta de likes, né? De hoje, 3.500, uma coisa assim, 3.700. E, por favor, faça a sua inscrição, né? Para a gente chegar nos 183 mil inscritos, né? E o like também para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo fazendo na área, né? Não vou me estender muito não, porque senão for falar sobre a coluna, o jogo e tal, vai ficar uma coisa imensa. Aí o pessoal, hoje, segunda-feira, vem aqui para ouvir o Mauro. O que eu posso dizer é o seguinte, pelo menos nessa introdução aqui, que era o que eu ia falar mesmo, depois a gente pode falar sobre o jogo. Não descartem o Cruzeiro, não. Enquanto Flamengo e Palmeiras vão estar se matando agora na Libertadores,
contra River, contra Estudiantes e tal, o Cruzeiro vai estar treinando. Vai estar treinando, vai ter o tempo que o Flamengo gostaria de ter nas semanas que seriam as da Copa do Brasil. A mudança da CBF tirou isso do Flamengo e deu para o Cruzeiro. Quer dizer, o Cruzeiro já tinha, né? Não adianta falar que deu. Na jogos de semana de Libertadores, o Cruzeiro ia jogar, mas aí ele ia ter a semana, ia ter a volta, né? Semana de Copa do Brasil, o Cruzeiro ia estar jogando, Flamengo e Palmeiras treinando. A CBF tirou isso de Flamengo e Palmeiras e o Cruzeiro continuou. Então não descarto o Cruzeiro, não. O Cruzeiro já está na semifinal da Copa do Brasil e agora vai poder se dedicar ao brasileiro até o final, tendo semanas livres para treinar. Isso aí pode fazer muita diferença na reta final. O Cruzeiro não tem elenco com a profundidade que Flamengo e Palmeiras têm, mas vai ter tempo e tem um ótimo treinador, o melhor dos três, na minha opinião. Leonardo Jardim é mais técnico que o Felipe, por uma questão de experiência, não estou falando sobre o Felipe, talvez seja um técnico muito maior que o Leonardo Jardim daqui a alguns anos, certamente vai ser, mas hoje ele é começando, né? E o Leonardo Jardim já com uma bagagem, e o Leonardo Jardim é mais técnico que o Abel, não tem o mesmo currículo que ele, né? O Abel ganhou muita coisa aqui no Brasil, no Palmeiras, né? Mas eu acho o Leonardo Jardim mais treinador. Então, um bom time, Caio Jorge artilheiro, e tendo tempo para treinar, recuperar, descansar, porque aí não vai precisar sacrificar tanto o elenco. Você faz planejamento, você faz uma sequência de jogos e aí você tem uma semana que você não vai jogar porque tem Libertadores e aí você descansa. Flamengo e Palmeiras não vão poder fazer isso, né? Então, nessa abertura, assim, depois a gente pode falar sobre o jogo, eu não descarto o Cruzeiro, não. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. É isso aí, galera. Na minha opinião, hoje o Flamengo ainda é o time mais preparado para segurar essa liderança, né? Mas o Palmeiras está numa crescente e pode complicar. O Cruzeiro pode até dar trabalho, mas eu acho que no fim vai ficar entre Flamengo e Palmeiras mesmo. Agora eu quero saber de vocês, quem leva essa briga pelo topo? Comenta aí, deixa o like, se inscreva para mais reacts. Valeu, tamo junto e até a próxima.